Lumos. Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Então, como é que está a correr a vossa semana? Está a correr bem? Está tudo porreiro? Por aqui não, está um temporal que a gente não pode, está um frio tremendo, vocês não têm ideia de como está frio. Eu tenho t-shirt, eu tenho camisola, só não tenho cascol porque preciso dele para o vídeo, certo? Antes de mais, não se esqueçam de subscrever, se vocês gostam do canal, nós gostamos também muito do canal, então subscrevam, deixem o vosso like, começamos logo assim em grande, que é para conseguirmos ter aqui um tete-a-tete, nós e vocês e nós, não é? E assim entramos de rajada no novo universo que vamos falar sobre antes e depois dos atores de Harry Potter. Estão curiosos? Eu fiquei espantada quando comecei a fazer uma pequena pesquisa sobre eles com 11 anos, em Pedra Filosofal, e como estão hoje, em 2017. É uma diferença abismal e vocês vão ficar espantados assim como eu fiquei. Vamos a isso? Vamos começar por falar, por exemplo, sobre Rupert Grint. Nós temos o antes de Rupert Grint, vocês vão ver aqui. Nós temos um depois de Rupert Grint. Ou seja, como ele está nos dias de hoje, em 2017. É o mesmo personagem. Se vocês repararem, as feições realmente do antes e do depois de Rupert Grint, eles são bastante similares, que nós conseguimos ver precisamente o nosso Ron ali, mas a diferença é gigante. Outra personagem que nós vamos falar, outro ator, outra atriz neste caso até, não é uma atora, é uma rapariga, vamos falar da nossa querida Emma Watson, o antes e o depois. E vocês podem comparar os dois e ver que, nossa senhora, a nossa Emma Watson foi das personagens que mais evoluiu e realmente é abismal a diferença entre um e entre outro. Mas é verdade, Harry Potter já passou há uns largos anos e então é triste. A gente leva um choque de realidade quando olha para os personagens. A seguir vamos falar sobre Tom Felton, nosso querido e abençoado Draco Malfoy, e nós temos o antes. E aquela carinha de matreiro, mas muito pequenino e muito jovenzinho, e temos um depois. E mais uma vez eu vos digo que eu não acredito que passaram tantos anos assim. É inacreditável. O próximo ator que nós vamos falar é Daniel Radcliffe, sim, o nosso eterno Harry Potter, e vamos ver como é que ele estava lá em Pedra Filosofal e como é que ele está agora. Sim, nós podemos ver que realmente os anos não perdoam para ninguém e nós temos um Harry Potter já bem crescidinho, não é verdade? Mas este não é o pior deles todos. A nível de diferenças, como é óbvio, nós sabemos que assim, eles tinham 11, 12 anos, alguns deles, por exemplo, a Emma Watson tinha 9. Para vocês terem uma ideia, a diferença de idades, a Emma Watson tinha 9 anos, quando entrou em Pedra Filosofal. Portanto, nós estamos a falar agora em 2017. É óbvio, passaram muitos anos e é compreensível. Mas vocês querem ver o que é a diferença? Vamos ver a nossa querida Evanna Lynch, por exemplo, a nossa eterna Luna Lovegood, e vamos ver como é que ela era antes. E esperem um bocadinho. E vamos ver como é que ela é depois. Sim, estão a ver como está a Evanna hoje? É fantástico. Eu sei que eu digo isto em vários vídeos, mas é brilhante e é fantástico e é soberbo. É impressionante como esta atriz cresceu e a diferença que ela está é incrível. Ainda assim, reparem bem na foto, tem determinados detalhes que nós vemos internamente a nossa Luna ali. É verdade. Mais um ator? Estão preparados? Vocês estão mesmo preparados para verem mais um ator? Então reparem como está a nossa Bonnie Wright e vejam a diferença do antes e a diferença do depois. Sim, há diferenças, reparamos bastante que existem diferenças, não tão grandes, não tão acentuadas, mas, mais uma vez, a idade passa por todos. Mas é fantástico a gente ter aquela recordação da Pedra Filosofal, aqueles pequeninos a chegarem no barquinho a Hogwarts. O caso da Bonnie Wright não, porque ela não foi naquele ano junto com o Harry, foi no ano a seguir. Mas ainda assim, é fantástico lembrar deles em crianças e hoje vermos como eles estão. É muito diferente. Mais um ator que vamos falar hoje é Stanislav Lanevski. E sim, eu gaguejei porque não é um nome fácil. E se vocês até agora, desde o início do vídeo, vocês viram diferenças, aguentem-se à cadeira, ao sofá, onde vocês estiverem sentados. Abram bem esses olhos porque isto sim, meus amigos, é uma diferença. Vamos ver como estava o nosso eterno Viktor Krum antes. E Filipe, tu que estás a sair da e evitar esperas um bocadinho. Vocês lembram-se do Viktor Krum, certo? Cálice de Fogo.
era uma pessoa adorada, toda a gente gostava imenso de Viktor Krum, era um excelente jogador de Quidditch. Agora vejam como está em 2017 o nosso Stanislav Lanevski. Eu fiquei com a mesma sensação. A barbicha não é tudo que mudou nele. É inacreditável a diferença deste ator. Sem palavras. Corta. O próximo ator que vamos falar é Joshua Hartman. E se vocês acham que o nosso eterno Viktor Krum estava mudado, vocês vão ficar admirados como está hoje o nosso eterno Goyle. Vamos ver como é que ele estava antes. Estão confortáveis? Então vejam como é que ele está agora. Eu não sei se posso falar alguma coisa sobre esta mudança. É uma mudança e eu acho que fiquei um pouco sem palavras perante a câmara. Então vamos passar para o próximo ator, porque foi uma mudança e tanto, eu acho. Um ator que nós podemos dizer que também mudou imenso, e está a ser um bocado irrisório, porque eu estou a dizer que todos eles mudaram imenso, porque afinal de contas realmente todos eles mudaram imenso. Mas por exemplo o Matthew Lewis, o nosso eterno Neville Longbottom, vocês reparem como é que ele era antes e vejam como é que ele é depois. Ora, aqui está um exemplo que não é só o Stanislav Lanevski, que mudou assim por aí além. Nós temos o Matthew Lewis, que também mudou muito. Muito mesmo. É incrível. Eles pequenininhos, eles crescem, eles ficam assim, como vocês veem aí. E as diferenças são gigantes. Mas reparem, se repararem bem naquele pequeno sorrisinho, é o nosso Neville. É óbvio. Mais um ator que nós vamos falar, e esse já é conhecido não só de livros de Harry Potter. O Robert Pattinson tem umas diferenças também grandes. Não tão acentuadas. Também estamos a falar de Cálice de Fogo. Portanto, 4 anos à frente de Pedra Filosofal, as coisas são diferentes. E o ator em si também não mudou por aí além. Há mudanças? Sim, vamos lá ver. Aqui está o antes. E vocês podem ver como ele era em Cálice de Fogo, certo? O nosso Cedric Diggory. E vejamos a ver agora como é que ele está em 2017. E como vocês podem ver, a diferença não é assim tão grande, vá. Há diferenças, claro, afinal ele cresceu e toda a gente cresceu. Mas não é daqueles que nós podemos dizer... Não, não é. Mais um ator? Sim, vamos lá. Mais um ator e estamos a falar de Elfie Ecknock. E estamos a ver um antes e estamos a ver um depois. E assim nós podemos nos dizer que há uma diferença grande. Existe uma série, que eu não vou estar aqui a alongar sobre ela, mas existe uma série em que o nosso querido ator é conhecido mais desta forma do que aquilo que é conhecido de Pedra Filosofal. É uma realidade. Ainda assim podemos dizer que sim, foi mais um ator que mudou drasticamente. Mais um ator e vamos ver como estava o nosso Jamie Waylett, ou seja, o nosso Crabble. Para quem se lembra de Slytherin, estava sempre com Draco Malfoy. Vejam como ele estava antes. E vejam como ele está depois. Este é o tipo de personagem, o tipo de ator, que nós podemos dizer que não houve uma mudança, mais uma vez, tão drástica assim. Ainda assim, há uma mudança, nós conseguimos ter uma percepção de como era quando ele era bem mais jovem, como ele está agora, mas sim, não é daqueles atores que mudaram, mas é uma mudança, certo? Estamos a chegar ao fim do vídeo, meus amigos, o que é uma pena. Agora vamos falar de uma personagem que nos é muito conhecida e estamos a falar, e eu sabia que eu ia conseguir dizer o nome, a nossa eterna Katie Jung, ou seja, a nossa Cho-Chang, e vamos ver como é que ela estava antes, em Cálice de Fogo, e vamos ver como é que ela está agora. É mais uma personagem que mudou muito. Não tão drasticamente, se calhar, como Viktor Krum, por exemplo, eu acho que vai ficar eterno a mudança do nosso Viktor Krum, mas mesmo assim é uma diferença bastante grande. Apesar de lá estar, mais uma vez, como eu referi anteriormente, não é um personagem que venha de Pedra Filosofal, correto? Então a diferença não é tão drástica como nós vemos em nossa, por exemplo, em Emma Watson, no nosso Rupert Grint. Ainda assim, é uma diferença bastante grande. Estamos a tentar abordar um pouco o elenco jovem e não, claro, os mais velhinhos, mas mesmo assim, talvez não se possa fazer isso, mais velhinhos. Vamos pensar sobre isso. E o próximo personagem do qual nós vamos falar chama-se Benedict Clark e fez as memórias de Severus Snape. Claro, eu tinha que falar de Snape, não há um vídeo que eu não tenha que arranjar um bocadinho para falar sobre Snape.
Então vamos ver, vocês se recordarem bem, nós temos as memórias de Severus Snape, com Lily, não sei se vocês recordam tudo isso. Aquele ator, vamos ver como ele era nas memórias do Severus Snape, aquele jovem, e vamos ver como é que ele está hoje. Apesar de o ator não ter aparecido depois, não é? Nós sabemos que ele só aparece mesmo nas memórias, portanto não há uma continuidade na saga, ainda assim vejam como ele está hoje e bem diferente. Não é? E vocês vão dizer, Lipa, ele não teve o resto da saga, Victor Krum também não esteve no resto da saga. Ele esteve, não foi nos filmes. Victor Krum apareceu, por exemplo, em Talismãs da Morte. Sim, ele vai ao casamento do Guy e da Fleur, portanto ele tem uma continuidade. Aqui no caso de Benedict Clark não, realmente foi só mesmo para as memórias do Snape, mas mesmo assim é um personagem que entrou, para mim é um personagem querido, seja ele jovem, seja ele adolescente, seja ele já na idade do nosso eterno Alan Rickman, é sempre Severus Snape, então para isso, nós estamos já cá para isso, ok? Meus amigos, por hoje é tudo, espero que tenham gostado e que tenham visto as diferenças dos personagens mais jovens da saga Harry Potter, como é que eles eram, como é que eles estão, e existem alguns atores que vocês vão dizer assim, meu Deus, que diferença, há outros que, sim, ok, cresceu, mas nada de mais. Por hoje é tudo, e o vídeo fica por aqui, não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like, partilhem no máximo de gente que vocês puderem, como sabem isso também ajuda imenso o canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo nosso blog, Twitter e Facebook para que nos possam acompanhar, ir lá, buscar de vez em quando. E por hoje é tudo. Tchau! Nossa.